Primeiro tema, meio ambiente. Quer fazer a pergunta, Nani? Fica à vontade. Não, eu acho que é uma pauta super interessante, né? Que os políticos não dão atenção. Vejo que tem acontecido na nossa vizinha Piracicaba uma mortandade de peixe, usina que fez um despejo em rio. Aqui em Limeira a gente tem até uma situação mais tranquila, não é, Luiz? Em relação aos nossos mananciais, embora tem também política pública que não chega em alguns locais. Tem a questão do Tabajara, que é um ribeirão aqui... Assoreado. Exatamente, que foi assoreado, sim, que é uma campanha aí que tem sido feita, inclusive, pela USTL, que trabalha com a gente aqui, né, Gomide, com o pessoal da Hora do Trabalhador. Então, queria saber as políticas públicas. O que tem no seu plano de governo em relação a isso? Na verdade, o meio ambiente é uma das grandes preocupações e nós temos que ter muita responsabilidade ambiental, né? Infelizmente, a gente percebe, por mais que, como a Nani disse, aparentemente Limeira seja mais tranquila quanto a isso, eu não vejo essa tranquilidade de uma forma tão clara, porque o que a gente vê hoje são vazios, abandonados, áreas totalmente abandonadas. Limeira é uma cidade, eu digo que abençoada, porque aqui a gente tem muita água, né? Mas infelizmente tudo deixado ao léu, né? Hoje, as áreas verdes estão realmente abandonadas, sem qualquer tipo de zelo ou cuidado, né? Não existe uma política pública bem desenhada ou bem esclarecida em relação à questão ambiental. A exemplo de que hoje a Secretaria do Meio Ambiente divide a pasta com a agricultura, e muitas vezes são pastas que se chocam, inclusive, nos seus próprios interesses. Então, nós entendemos que nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente com as nossas áreas de mananciais, né? Nós temos que cuidar dessas áreas que literalmente brotam água aqui. A exemplo do que aconteceu com o Tabajara, né? O Tabajara hoje está assoreado, foi literalmente destruída, e realmente existe um trabalho intenso da comunidade, da sociedade para recuperar essa área do Tabajara, mas é uma questão de política pública a ser implantada de forma contínua, né? Então nós temos que cuidar das nossas áreas verdes, nós temos que incentivar, inclusive, a questão de plantio, né? de regularidade nessas áreas, cuidarmos também. Veja, nós podemos colocar dentro da pasta do meio ambiente, que hoje, infelizmente, não gere, tudo hoje vai para obras. Tudo nessa cidade é gerido pela pasta de obras. Então, nós temos que levar para a Secretaria do Meio Ambiente o cuidado justamente com aquilo que é dela, zeladoria, a parte das áreas verdes. Nós temos que levar a questão, inclusive, né, dos ecopontos, né? As pessoas não falam, né, mas os ecopontos da cidade estão abandonados, né? Infelizmente não se tem, volto a dizer, política pública olhando para o cuidado do meio ambiente. Nós temos que cuidar. Então, de imediato é chegar e fazer algo transformando a nossa área verde e dando qualidade de vida para a população. Perdão. A gente sabe que Limeira, Mitsunaga, ela é riquíssima na sua questão hídrica. Obrigado. A cidade tem diversos mananciais, diversas nascentes, inclusive na área urbana. E uma coisa que, às vezes, é difícil de administrar é a questão dos interesses do meio ambiente, da natureza, da questão das nascentes com a especulação imobiliária. Sim. Como é que você pretende lidar com isso? Na verdade, respeitando sempre o meio ambiente. A especulação imobiliária nessa cidade é algo, assim, extremamente voraz, né? Nós temos que olhar o desenvolvimento da cidade, isso faz parte, é importante, mas respeitando o meio ambiente e respeitando a legislação. Nada a qualquer preço, nada a qualquer custo. Nós precisamos ter o cuidado e a responsabilidade sobre isso. Pegando esse gancho da especulação imobiliária, só para vocês terem uma noção, ontem, inclusive, eu recebi do ministro da Defesa Agrária, o deputado, né, Paulo Teixeira, hoje ministro. Aquela área, por exemplo, do Horto, que é uma área da SPU, inclusive aonde está o nosso aterro sanitário, né? Pasmem vocês, aquela área toda é uma área federal, né? A ocupação feita pelo município lá está totalmente irregular, inclusive o nosso aterro. Então veja, o aterro sanitário e a expansão do aterro sanitário de Limeira está numa área da União, sem qualquer autorização, sem qualquer licenciamento ambiental.
Isso aos olhos nus, à luz do dia, na frente de todo mundo, e ninguém faz nada. Para se ter uma noção, tanto a Prefeitura de Limeira, assim como o Ministério Público, foram intimados ou noticiados, né, pela SPU para que cessem imediatamente qualquer tipo de uso, qualquer tipo de avanço, inclusive de movimentação de terra naquela área. Isso é um problema ambiental gigante que ninguém olha, né? E aí, se a gente pegar o gancho, né, dessa questão da especulação imobiliária, isso parte, inclusive, do próprio poder público, porque foi avançando, sem qualquer responsabilidade. E me chama a atenção nesse momento o como isso foi feito, por que foi feito, né? E ninguém pôs a mão. Eu estou falando de uma área gigantesca, né, que todos nós conhecemos, onde, inclusive, volto a dizer, está o aterro sanitário desta cidade sem qualquer tipo de licenciamento ambiental. Qual é a responsabilidade desta gestão com o meio ambiente? Eu respondo, zero. Zero. Infelizmente, Limeira vai pagar um preço muito caro pela inércia e talvez pela negligência dos que aí estão. Mas e o que fazer, então, com essa questão do aterro sanitário? Regularizar. Sentar, conversar, negociar, sentar com quem é dono daquela área. E o dono daquela área é o governo federal. Já deveria ter feito isso há muito tempo e não foi feito. Veja, a cidade, e aqui, né, com todo o respeito necessário e devido, né, Limeira não tá ao longo desses anos sem um representante junto ao governo federal. Nós temos um deputado federal na cidade. Por que não sentou e não negociou e não resolveu? Nós estamos com o governo federal. Veja, bate-se tanto na história que essa cidade é uma cidade conservadora, governo de direita. O governo de direita permaneceu e nada foi feito. Agora nós estamos no governo federal, governo Lula. Nós estamos aí, a SPU notificando, falando, vamos chamar, vamos regularizar. E nada. Né? Aquela área vem sendo discutida há tantos anos, né? Uma área muito grande. Lá está o horto, lá está o kart, lá está o aeródromo, lá está o aterro, lá está o CT da Inter, lá está tudo. Né? Foi se ocupando aquela área, né? Tem os poceiros, tem o Elizabeth Teixeira. Veja, os assentados estão lá há 17 anos, Gomide, sem água. Sem água, para conseguirem a energia, tiveram que entrar com mandato de segurança para ter um direito constitucional deles. Estão lá até hoje sem água. Nós estávamos falando agora de recursos hídricos, mas lá eles não têm água. Né? E quando a gente olha para a questão, né, dentro do nosso tema aqui ambiental, o que fazer com aquele aterro? Já está lá, tem que regularizar, tem que ter licenciamento ambiental, tem que ter a documentação, tem que ter tudo isso aprovado, devidamente regularizado. E não estou dizendo só perante o governo federal. O governo federal é o dono da área, né? Mas quem regulariza isso é o Estado, é a CETESB. Né? Como é que está isso? Como que está esse processo? Como regularizar em cima de uma área que não é do município? Então, a primeira coisa a ser feita é regularizar a área. É você passar a documentação e acertar quem vai ser o dono, quem vai ser o real proprietário daquilo. E vou além, né? Além hoje da questão da regularização daquela área, veja, existe, e aí é que realmente nos incomoda, é um absurdo, passou-se por essa cidade, foi aprovado o famoso financiamento do Finisa, né? Tem investimento, tem financiamento da expansão do aterro custeado pelo Finisa. Que expansão é essa? Na área de terceiro? Na área da União? Olha que absurdo. O uso do dinheiro público, financiamento para custear um avanço, uma expansão de um aterro que é necessário, mas numa área que não é do município. E o prefeito sabe disso, a Câmara sabe disso, está oficiado. Né? Não se tem dúvida de que o dono daquela área é a União. Inclusive, a União, agora a SPU, está passando a posse precária, vai se passar da posse precária do imóvel para o INCRA, que vai passar a ser o responsável por toda aquela área, inclusive neste momento para dar regularidade ao assentamento Elizabeth Teixeira. E mais, o ministro Paulo Teixeira esteve aqui conosco recentemente na cidade e deixou o compromisso firmado que o próprio INCRA já está trabalhando para fazer a licitação para os poços artesianos para o Elizabeth Teixeira. São 17 anos sem água, gente. É muita falta de responsabilidade.
São 7h14. Entre o primeiro e o segundo tema do pote, eu vou fazer uma pergunta para os 4 candidatos. Aqueles, evidentemente, que podem responder, vão responder. Aqueles que não podem responder, vão responder outra pergunta que eu vou fazer, mas sobre o mesmo assunto. Do seu lado, fora da imagem, está seu vice, o candidato a vice na sua chapa. Quem é o seu vice e por que a escolha dele? Meu vice é o meu companheiro e meu amigo Marco Aurélio Magalhães Faria Júnior, meu amigo Marcão. Marcão, eu digo que é o melhor vice que eu poderia ter. É um companheiro de luta, hoje eu digo que é meu amigo, é meu irmão. E a escolha do Marco é muito pela sinergia, né? Nós conseguimos construir aqui uma frente progressista, são 6 partidos, o PSB compõe conosco essa frente, né? E o Marcão, além de ser um advogado, né, uma pessoa muito experiente na área do direito também, mas é muito experiente na área pública, né? Tem uma história muito longa nessa cidade, trabalhando, né, no setor público. Já trabalhou muito tempo na Câmara, trabalhou na Prefeitura, conhece todo o funcionamento da máquina pública e ele traz muita qualidade, né, e muita competência junto conosco, se assim Deus permitir a gente chegar à prefeitura, trabalharmos em prol da população e da cidade de Limeira. Então, Marco, para mim, é uma alegria tê-lo comigo, é um companheiro realmente incrível, tem me ajudado muito, temos trabalhado de forma incansável, construindo o nosso futuro plano de governo. E eu sou suspeito para falar do Marcão, Gomídio, mas eu posso te dizer que é companheiro para todas as horas, para as horas boas, para as horas ruins. É um cara muito firme no que faz, muito intenso no seu trabalho e, acima de tudo, né, cuida de Limeira e olha por Limeira. Vamos para a próxima pauta? Vamos, eu só vou sim. pedir, antes de você sortear, que você se afaste um pouquinho do microfone. Tá. Que ele não precisa se aproximar como eu. Ele é muito sensível, senão sua voz acaba estourando. Pode encostar as costas na cadeira, o microfone vai te pegar perfeitamente, tá? Diferente do meu, que eu tenho que encostar mais então a boca aqui. Segundo tema a ser discutido: radares. Boa. Nani boa. Camargo. Luiz, vamos lá. Posso falar? Não, quero perguntar. Você vai perguntar. Você pretende rever os contratos que estão em vigência? Porque tem muito disso, né? Quem assume prefeitura em troca de governo, tem muita coisa que vem. Contrato em andamento, obra em andamento. E aí? Nani, e o radar? Nani, nós vamos ter que rever tudo nessa cidade. Tudo, absolutamente tudo. Passar um pente fino em todos os contratos, em tudo aquilo que existe na atualidade. Mas os radares aqui em Limeira, eu digo que eles são, na verdade, hoje, maiores que muitas empresas. São os maiores arrecadadores do município. 3, principalmente, em especial, né? Os radares hoje em Limeira, eles não são educativos, eles são arrecadatórios. E isso, na minha opinião, pesa contra a população. São verdadeiras armadilhas, verdadeiras pegadinhas para o limeirense. Quem já não tomou uma multa nesta cidade? Né? Que, de repente, você tem que andar 60, vira 40 e de repente, volta a ser 60. Né? Totalmente, não existe um estudo, não existe o porquê disso, a não ser a questão da arrecadação. Então, esse tipo de radar tem que ser extirpado e eliminado dessa cidade. Nós temos que trabalhar com educação no trânsito, nós temos que trabalhar com transparência e com verdade, não com pegadinha e armadilha para o cidadão limeirense. Hoje, agora, nesse momento, os nossos ouvintes que estão se deslocando pela cidade, certamente estão sendo alvos, né, destas armadilhas. Chega de armadilha em Limeira, chega de pegadinha. Na verdade, nós temos que ter transparência com a população e fazer a coisa de forma correta. É importante, o nosso trânsito é um trânsito hoje violento. Infelizmente, hoje, muitos cidadãos limeirenses perdem as suas vidas neste trânsito, mesmo com essa indústria de radar. Qual que é a lógica do radar? Teoricamente, era para ser algo de instrução, educativo, que inibisse qualquer tipo de abuso na velocidade, né? Mas não dessa forma, não da forma como está posto. A gente sabe que os radares estão postos hoje na cidade, em sua maioria, no sentido de arrecadação.
E a prefeitura tem outros meios já, inclusive, que são utilizados para arrecadação. Não precisa disso. Nós precisamos ter uma educação no trânsito, nós precisamos ter transparência com a população. É importante ter o radar? Sim, mas no sentido de educação e de controle do trânsito, não de arrecadação e não de armadilha. É uma cidade hoje que vive de armadilha para o seu cidadão. Quando você fala de armadilha, você fala de falta de transparência, você está tirando um pouco a responsabilidade dos motoristas. Mas, ao mesmo tempo, você fala que Limeira tem um trânsito violento. São 37 mortes até hoje na cidade em 2024. É armadilha ou o trânsito é violento? Na verdade, são as duas coisas, né? O que eu quis dizer, Gomide, é que a armadilha é no sentido arrecadatório, né? Porque você pode ver que os radares, os três que são, principalmente os mais arrecadatórios aqui da cidade, na Lauro Correia, na Costa Silva, são exemplos, né? Eles estão em pontos, né, que basicamente é para realmente faturar, né? Porque imagina você chegando via Anhanguera, você já vem numa velocidade, de repente é 60, do nada vira 40, não tem como explicar qual foi o planejamento usado para isso. Quando eu falo do trânsito violento, é claro que o motorista de Limeira ele precisa ser melhor educado, ele precisa ter um respeito melhor, inclusive, à legislação de trânsito, mas existem outros meios para se fazer isso, para você, inclusive, colocar no trânsito meios para que haja controle efetivo da velocidade. Quantos acidentes acontecem aqui em pontos que, numa situação normal, não aconteceria, mas acontece. Então, a gente precisa investir em política pública para orientação e educação no trânsito. Eu não sou favorável à penalidade sem que haja, primeiramente, a orientação e a educação. O povo de Limeira, eu prezo e acredito que a maioria do cidadão limeirense é um povo educado. São alguns dos nossos cidadãos que não respeitam. Se você andar de noite, como eu tenho andado muito, determinado horário da noite, ninguém respeita qualquer tipo de sinalização, qualquer tipo de alerta e, claro, fica sujeito ao acidente de trânsito. Nós temos que fazer um trabalho consistente, contínuo, perene de educação no trânsito para melhorar e diminuir os acidentes. No caso, está provado, se radar ajudasse a diminuir ou a controlar os acidentes, nós não teríamos as 37 mortes que aconteceram. Isso é fato. Mais alguma colocação? Não. Para fazer com relação ao radar? Vamos, então, a outro tema sorteado pelo candidato. Próximo tema: perfis falsos e fake news. Já está rolando, né, Gomide? A eleição já começou. Já começou. E nessa época de eleição, ainda mais fake news, ainda mais perfis falsos. A gente tem visto. É uma arma agora que certos grupos políticos têm para disseminar, às vezes, fake news, né, Mitsunaga? Na verdade, isso, ao meu ver, infelizmente, quem perde com isso é a população, quem perde com isso é o povo de Limeira. É uma baixaria, né? Tudo a qualquer preço, a qualquer custo. Nós, né, nós aqui, à nossa frente, os nossos partidos progressistas, nós não vamos permear isso, nós vamos combater isso, nós vamos trabalhar na nossa pré-campanha e na nossa campanha com propostas, com questões propositivas para a cidade, vamos discutir o futuro dessa cidade. O que a gente tem visto aí realmente é um show de horrores, né? Uma baixaria, né? E Limeira não merece isso. Chega disso. Limeira merece proposta. Limeira merece progresso. Limeira merece futuro, não fake news. A gente sabe que, mas não se tem como comprovar, de que às vezes até dentro do poder público haveria, e aí eu vou colocar na condicional, porque a gente não consegue comprovar, pessoas pagas para disseminar algum tipo de notícia, algum tipo de perfil. A gente percebe isso, que isso pode estar acontecendo, ou que aconteceu em um determinado momento da história. Como é que um prefeito trabalha com isso dentro da própria administração? Eu entendo que o prefeito, se for um prefeito transparente, um prefeito que fala
olhando para o seu povo, olho no olho, ele não vai ter esse tipo de problema, né? O que a gente percebe hoje é que as pessoas, eu não sei se piorou, às vezes eu faço essa leitura, se piorou após a pandemia, onde as pessoas se tornaram ainda mais intolerantes, mais impacientes, né? Então, assim, eu vou insistir, sabe, Gomide? Eu acredito no cidadão, eu acredito na pessoa de bem, eu acredito nas pessoas, no coração das pessoas. E quando a gente trabalha e age com transparência e com verdade, não tem por que ter fake news. Mesmo, vamos dizer... Mas nem por parte da oposição? A oposição, é aí que está, né? De novo, né? É politicagem, né? E isso só atrapalha o crescimento da cidade. Ganhar ou perder num processo faz parte. E mesmo quem perde tem que trabalhar para o progresso da cidade. Tem que trabalhar em prol da cidade. Afinal de contas, perdeu por uma questão eleitoral, né? O voto sim ou o voto não, mas deixou de querer o bem da cidade? Deixou de querer o bem da população? O que mudou do discurso enquanto, hipoteticamente, estava como candidato? Não mudou nada. Se o discurso era verdadeiro, mas eu vou ser oposição. Mas é uma oposição inteligente, uma oposição que pensa pela cidade, que pensa pela população, não inventando mentira, não inventando fake news, né? Infelizmente, essa tem sido uma prática que vem para deteriorar todo o processo político, mas não em prol da população, prejudica a população, atrapalha o crescimento. Mas, ô Luiz, falando em oposição, agora pegando um outro gancho, você é do PT, você acha que a sua vereadora na Câmara ontem, Isabeli, fez uma oposição inteligente e consciente ao votar contrário a uma urgência especial que daria aval aí a uma alteração no zoneamento da lei e possivelmente a vinda de uma multinacional? O Nani, infelizmente, a vereadora Isabeli, ela tem a postura dela, né? Ela não discute, muitas vezes, com o partido. E eu tenho que respeitar a opinião dela, né? Eu não sei se essa seria a opinião do Partido dos Trabalhadores, até porque nós defendemos, né, a vinda de empresas, nós defendemos o desenvolvimento desta cidade. Eu tenho dito e vou repetir isso ao longo da minha pré-campanha inteira e provavelmente de toda a campanha, que nós queremos trazer o desenvolvimento para essa cidade. Você votaria como se tivesse naquele plenário ontem? Se eu fosse votar, não da forma como foi posto, né? Mas eu votaria sempre a favor de novas empresas na cidade. Isso é fato. Eu vou trabalhar para que novas empresas... Veja, nós estamos há 8 anos... talvez até mais, né? Sem trazer nenhuma nova empresa para essa cidade, né? E, de repente, no momento em que se surge a possibilidade de trazer, o que me permita dizer aqui, né? O que eu vi ontem, né, assistindo pelas redes, né? Eu vi um show de horrores ontem naquela Câmara Municipal, de parte a parte. De parte do Executivo, que deixa para entregar um projeto, né, aos 45 minutos do segundo tempo, que não permita uma melhor discussão, que não permita... E eu acho que faltou o trato, talvez, do Executivo, né, de cuidar disso de perto, de poder conversar com os vereadores, de dialogar, né, de ter a oportunidade de trabalhar realmente em prol da cidade. Mas, de parte contrária dos vereadores, eu vi ali uma politicagem, né? E me causa muita estranheza que ontem o que eu observei é aquele ditado, né? Rei morto, rei posto, né? Muitos que estavam ontem ali dando de dedo na cara do chefe do Executivo, até dias atrás estavam votando 100% com o Executivo, tendo os seus melhores relacionamentos, né? Eu ouvi ontem um termo lá, assinaram um cheque em branco, assinaram tantos cheques em branco para o prefeito Mário Botion, assinaram tantos outros cheques em branco, assinaram Finisa em branco para o chefe do Executivo, não é verdade? Então, assim, o que eu vi ontem foi um show de horrores. Quem perde é a cidade, quem perde mais uma vez é a população limeirense, né? Mais uma vez uma empresa que deixa, ou eventualmente vai deixar de se instalar aqui, né? E não são... Eu acho interessante, Nani, porque está falando dessa, mas eu tive uma reunião, a questão de umas 2 semanas atrás, com um grupo de empresários, de pessoas que atuam nessa área, trazendo empresas. Nós temos mais de 20 empresas
Mais de 20 empresas que recentemente tentaram se instalar aqui e não conseguiram. Não teve nem essa repercussão que está tendo agora, viu, o cidadão limeirense? Não é só essa, são tantas outras que não vieram por N motivos. Tem empresa que já está instalada na cidade e que queria aumentar, queria fazer uma segunda planta nesta cidade e não conseguiu. Olha o absurdo, tem empresa que já está aqui, queria construir uma outra unidade aqui e não conseguiu. É isso, limeirense, não é só a multinacional, do data center. Qual empresa, Luiz? Não dá para dizer. Aí eu vou expor o nome do empresário, né? Eu não tenho essa autorização, Nani, mas eu posso garantir... E aí, que... inclusive, um sigilo de trabalho, ele é advogado... São processos que tramitaram, tem processos que estão tramitando ainda hoje na prefeitura. Tem uma empresa que está na cidade Americana que quer vir se instalar aqui, comprou a área aqui, já comprou, está pedindo só o acesso e não consegue o acesso. Tem empresas que não foram atendidas pelo chefe do executivo, não são sequer recebidos pelos secretários. Então, está se dando essa repercussão em cima da situação de ontem, que é uma situação realmente delicada, mas existem uma infinidade de outras empresas que não conseguiram se instalar aqui, Gomide. E é uma pena, porque quem perde efetivamente é o município de Limeira. Então, ontem, né, para mim, eu resumiria assim, um verdadeiro show de horrores. Incluindo a Isabeli? Incluindo a Isabeli. Aliás, quando você fala que a Isabeli, infelizmente, não teve um posicionamento, que talvez você não saiba se esse posicionamento que a Isabeli teve... O posicionamento é dela. Então, você não sabe se esse posicionamento dela seria o mesmo posicionamento, por exemplo, do partido como um todo. Isso não distancia um pouco a Isabeli do partido? Ela faz parte de um todo. Sim. Ela faz parte de um grupo. Faz parte. E ela não deveria ter um pouco mais de... Pelo amor de Deus, entendo o que eu vou perguntar. Ela não deveria ter um pouco mais de papo, de conversa com esse grupo que ela faz parte para tomar certas decisões na Câmara Municipal? Olha, Gomide, isso é uma questão interna do partido e o partido sempre se colocou à disposição da vereadora para poder auxiliá-la no exercício do seu mandato. Infelizmente, nem sempre o partido foi ouvido ou foi, na verdade, nem ouvido, foi questionado, né? A gente, como eu disse, o Partido dos Trabalhadores é um partido democrático, né? É um partido que respeita as posições das suas lideranças, dos seus vereadores, deputados e tudo mais. E no caso da Isabeli, é isso, ela tem tocado o seu mandato, de acordo com o seu entendimento, as suas decisões. Em alguns momentos, eu sei que ela conversa, sim, com a direção, mas talvez em outras não. Nessa em específico de ontem, eu vou afirmar que não teve diálogo ou o que falar, né, sobre essa questão da empresa, né, dessa votação. Até me surpreendeu, porque nas últimas votações históricas, recentes da própria Câmara, a vereadora, de regra, tem votado sempre com o governo Mário Botion. E ao nosso ver ontem, talvez, a expectativa até que isso fosse acontecer, porque, de fato, nós temos que olhar para a necessidade da cidade. E, para nós, uma empresa aqui na cidade seria extremamente importante. De novo, o processo, a forma... talvez não tenha sido correta. Deveria ter se trabalhado de uma forma diferente, né? Porém, de novo, né? Quem está perdendo é sempre assim, né? Quem perde é o povo limeirense. São 7h33. Só para orientação do candidato e das pessoas que estão nos acompanhando, nós chegamos à metade da entrevista. Vamos mexer o pote. Vamos rodar esse pote aí. Vamos mexer o pote. Só para orientação, a gente está chegando aos 30, ao 30º minuto de entrevista. Pauta número 0, saúde pública. Opa! E aí eu quero fazer uma pergunta que desde o início da pandemia, aliás, na verdade, desde o final da pandemia, há-se uma fila muito grande de consultas e há uma espera muito grande. Essa semana a gente atendeu na Voz do Povo uma mulher que estava desde janeiro esperando
uma consulta com 2 especialistas da rede pública de saúde de Limeira. O que fazer num país, numa cidade, num contexto de pessoas que não cuidam da saúde e que precisam, muitas vezes, da muleta do SUS? Na verdade, Gomide, Nani, eu sou, e você, limeirense, que nos ouve e nos assiste, eu sou um defensor do SUS. O SUS é o maior e melhor plano de saúde do mundo. Sabe por quê? Porque atende gratuitamente a todos, independente de cor, raça, religião, de posição na sociedade, enfim. O SUS, ele atende a todos e é um belíssimo de um sistema de saúde. Aqui em Limeira, o que nós precisamos ter, de fato, é uma gestão mais voltada para a população. O recurso existe, o recurso do Ministério da Saúde existe. Existem tantas coisas que Limeira já poderia ter alcançado e não o fez, né? E isso nós precisamos ter coragem de chegar e fazer, resolver. Está lá, é só ir alcançar. Então, eu vou aqui tentar, de uma forma muito simples, explicar o que está acontecendo hoje, na minha visão, com Limeira. Primeiro, que a rede básica ela precisa ser melhorada e capacitada e valorizada. Nós precisamos dar mais estrutura e mais condição para essa rede básica. Para vocês terem uma noção, eu vou bater de novo nessa tecla, eu já falei aqui e vou repetir, né? O governo federal mandou para Limeira 2 unidades básicas, uma para o Santa Eulália, outra para o Geada. Esse dinheiro está lá, 2 milhões para cada unidade. O governo municipal não foi buscar esse dinheiro, não está usando. Por quê? Está usando o dinheiro do Finisa. Então, trocam dinheiro do governo federal, que é dado, para contratar via financiamento bancário. A unidade básica é 2 pelo governo federal, aqui vai custar 3. Então tem coisa que não dá para entender. Então nós precisamos melhorar a unidade básica, aumentar as unidades básicas, principalmente nos bairros onde não tem, qualificar e valorizar. Nós poderíamos estar hoje com 155 médicos da família. Nós poderíamos ter, hoje nós temos 47. Na atual realidade. Nós podemos ampliar essas equipes para atender, fazer com que a parte do atendimento básico funcione. E com isso a gente alivia de forma imediata a rede hospitalar, tanto Santa Casa quanto humanitária. Precisamos dar melhor condição e estrutura para os nossos hospitais, que fazem a média e alta complexidade, qualificando e valorizando. Veja, para vocês terem uma noção, hoje Limeira poderia estar recebendo R$50 mil por unidade básica, desde que ela montasse uma sala que o Ministério da Saúde chama de sala estabilizadora. Uma sala de urgência e emergência em cada postinho, para que, se alguém passar mal, você tenha o mínimo de suporte, né? Para depois deslocar esse paciente para a rede hospitalar. Por cada sala, R$50 mil a mais por mês, por unidade, direcionado para a cidade de Limeira, como incentivo do Ministério da Saúde. Pergunta se isso existe hoje aqui. Não existe, não se faz isso, né? Então, em termos de saúde, nós temos que chegar já nos primeiros dias e fazer a coisa acontecer. Então, trabalhar com a unidade básica, melhorar, trazer mais médicos, né? Melhorar realmente a estrutura dessas unidades básicas, aliviar a rede hospitalar. E aí vem o grande desafio, né? Eu tenho comigo que o nosso grande desafio será construir nessa cidade o Hospital Municipal de Limeira. E para isso é possível, tem recurso, tem como buscar esse recurso e fazer um hospital que vai cuidar da urgência e emergência, vai cuidar da baixa complexidade, ou seja, dar um suporte para as unidades básicas de atendimento e, de uma vez por todas, valorizar a nossa Santa Casa, valorizar a humanitária, deixando eles preparados e com todo o suporte para a média e alta complexidade. Afinal de contas, nós temos 2 unidades hospitalares extremamente valorizadas, no sentido assim, são muito competentes no que fazem. Nós precisamos dar mais qualificação, nós precisamos dar mais suporte para eles. Então, veja, nós temos o col, nós temos a parte da cirurgia cardíaca, nós temos o queimados, nós precisamos transformar, dar mais atenção para as nossas gestantes, né? Então, para os partos, para as cesáreas. Você falava de fila.
E esses dias eu conversando com uma munícipe, ela está há 7 meses aguardando uma consulta ginecológica. Não estou falando de nenhuma especialidade fora do... Eu estou falando de ginecologia. 7 meses para uma mulher é quase que um pré-natal inteiro de um parto. Olha o absurdo, né? A rede hoje falta profissionais médicos na rede das mais diversas especialidades. Nós precisamos suprir isso. Nós precisamos contratar esses profissionais, nós precisamos pôr esses profissionais na rede. Hoje nós não temos neuropediatra para laudar as crianças que têm problemas, né? Seja um autista, né? Ou qualquer tipo de outra deficiência. Nós não temos neuropediatra, né? Nós temos a deficiência de várias especialidades médicas que têm que ser supridas pelo poder público. E isso é possível, temos que chegar e fazer. Nani? Não, vamos para outro tema, muito bom. É isso aí. Vamos lá. Outro tema, água e saneamento básico. Nani. Interessante, né? Essa questão, água e saneamento básico. Como é que... Gomide, pode até perguntar, não, porque o Mitsunaga falou sobre a questão do Elizabeth Teixeira, né? Que Sim. Até hoje se aguarda isso. Mas você sabe que hoje o Elizabeth Teixeira é uma realidade. Mas ele nunca foi aceito pelo município de uma forma como se fosse um bairro, uma nova comunidade, né? Então, assim, fazendo esse paralelo. Mas você perguntaria, Gomide? Não, eu perguntaria com relação a essa questão falando da água, especificamente da crise hídrica. A gente tem vivido dias secos ao extremo. Segundo a BRK Ambiental, não choveu sequer 1 milímetro de chuva em maio. Junho, né? Foi em junho, isso. Em junho nessa cidade, sequer 1 milímetro. E a gente está aí com 3, 4 meses ainda da época seca do ano. A gente sabe que a gente é abençoado por conta da forma com que nós somos abastecidos com água, mas o Rio Jaguari, inclusive, há um estudo, há uma notícia de que a cidade de Campinas também deve, em algum ponto do Rio Jaguari, tirar água para abastecer, porque ela luta com o sistema Cantareira com a capital paulista. Como é que se resolve essa questão em épocas de tempo extremos? Na verdade, Gomide e Nani, hoje, como eu disse e vou repetir, Limeira é uma cidade abençoada, graças a Deus, porque nós temos muita água. Não falta água aqui, né? Não falta. O que falta é responsabilidade com o zelo e o cuidado dela, né? Já falamos, vamos falar um pouquinho mais. Veja o que aconteceu com a represa Tabajara. A Tabajara era um reservatório de água limpa. Importante dizer isso. Água limpa, onde você vai gastar muito pouco ou não vai gastar nada para o tratamento, para colocar à disposição da população. Diferente do Jaguari, onde nós somos uma das últimas, ou a última cidade, né, que realmente capta, depois vai para o Piracicaba, né? Então, assim, o que falta nessa cidade é zelo. Eu tenho notícias de minas que foram tubuladas para que a água seja descartada fora. Então, o que nós temos que realmente fazer é um verdadeiro estudo, um plano de manejo, para que a gente trabalhe de forma preventiva na conservação de todos os nossos recursos hídricos. Porque hoje não falta, mas pode chegar o momento de faltar. E aí, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a política pública para que isso realmente seja preservado em prol da população? Então, nós temos que fazer um trabalho de cuidado, de preservação de todos os nossos recursos hídricos. A questão da Tabajara é preemente, é urgente, já deveriam estar não só trabalhando para recuperar, mas também responsabilizar os verdadeiros e reais culpados porque aquilo é um crime ambiental, o que aconteceu lá. Então, nós precisamos ver isso, né? E a gente tem o zelo. Agora, do Elizabeth Teixeira... vai virar um bairro no seu governo? O Elizabeth Teixeira... Com toda a estrutura? O Elizabeth Teixeira merece... o cuidado do governo municipal, já deveria estar tendo esse cuidado. Veja, o governo municipal já ocupou tantas áreas lá, já fez tantas coisas lá. Qual era a dificuldade de ter minimamente cuidado daquele povo lá?
não fez nada, né? Então, precisa ter essa atenção. E quando a gente fala da água, sabe, Nani, hoje, olha o absurdo, e de novo, né? Malversação do dinheiro público. O Elizabeth Teixeira recebe água 2 vezes por semana. Quem que vive com duas vezes água por semana? E detalhe, hein? Custa caro. Gasta-se uma fábula de dinheiro público para levar os caminhões-pipas para lá. Só com o que gastou com o caminhão-pipa já tinha furado o poço, já tinha resolvido o problema da água lá há muito tempo, né? Então, água é vida, água é dignidade, água é tudo. Sem água, a gente fica sem água. Nós conseguimos ficar sem água em casa? Nós não conseguimos, né? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Em termos de saneamento, eu acho que tem um outro, só pegando o gancho, tem um outro problema. Nós temos que, claro, olhar, o nosso esgoto, ele é todo tratado, nós precisamos melhorar a nossa rede também, mas eu tenho andado e tenho ouvido muita reclamação acerca, principalmente, do cheiro que as estações de tratamento acabam expelindo, né? Incomodando muito o nosso município. Então, nós precisamos trabalhar para reparar isso, melhorar isso, corrigir isso de uma forma a cessar de uma vez por todas, porque existe tecnologia, existem novas formas de tratamento que, de fato, zeram qualquer emissão de cheiro, de forma a não incomodar a população, principalmente a população mais periférica, que acaba estando às margens das estações de tratamento. Até há 7 anos e meio atrás, o PT ocupava uma cadeira importante na Prefeitura Municipal com o vice-prefeito Antônio Carlos Lima, que foi vice do ex-prefeito Paulo Radiche. O que foi feito com relação à questão do Elizabeth Teixeira no governo Paulo Radiche e por que não se fez mais? Foi feito muito. Eles trabalharam, eu posso falar, porque a última grande evolução que teve foi justamente no governo do Paulo Radiche, né? Infelizmente, à época, eu não sei por quais motivos, e eu só posso afirmar que não foi por motivo da prefeitura à época, caminhou-se com um acordo para, inclusive, trazer a regularidade de toda aquela área, mas por alguma questão, à época do INCRA, né, não se assinou o acordo, né? Mas eu quero aqui fazer um destaque, Gomide, que naquela gestão, a gestão Paulo Radiche e do Lima, e um beijo no coração do Lima, eles não ousaram invadir ou ocupar 1 milímetro sequer daquela área que não pertencia ao município. No governo Paulo Radiche, eles não avançaram em ocupação, não fizeram nenhuma intervenção naquela área de forma a ocupar. Hoje, se você pegar o seu carro aqui e for lá, anda lá, está tudo cercado. Vai perguntar de quem que é aquela cerca. Não foi no governo Paulo Radiche, foi no atual governo que a exploração daquela área foi devastadora. Volto a dizer, recurso público Finisa fazendo área de expansão de aterro, entendeu? Com dinheiro da Caixa Econômica Federal, com o município pagando juros, uma conta astronômica que vai ficar para o próximo governo, né? Quiçá e queira Deus que seja eu, porque eu vou lá, vou acabar com isso, vou renegociar isso aí, vou sair dessa dívida, porque isso é um absurdo para a cidade, né? Mas no governo Paulo Radiche, o que houve foi uma tentativa de composição documental. O prefeito, que eu sei da história, o prefeito chegou a ir a Brasília, na mesa para assinar, por algum motivo, o INCRA, naquela oportunidade, naquela oportunidade eles acabaram não firmando, mas não foi por motivação do município, né? E depois houve essa exploração devastadora do atual governo em relação àquela área. É uma área muito grande, viu, Gomide? É uma área que vale muito, né? E infelizmente estava sendo explorada e eu espero que a partir de agora, principalmente após a notificação da SPU, cessem, parem os crimes ambientais, parem de vez com tudo isso, porque realmente o que está acontecendo lá é digno, né, de um processo criminal. 7h38, Luiz Mitsunaga, pré-candidato à Prefeitura de Limeira pelo Partido dos Trabalhadores, falando com a gente aqui no Educadora de Manhã. Próximo item da pauta. Opa, desculpa, vamos lá, caiu fora.
E agora eu quero ver. Rodovia Limeira-Cordeirópolis. Aliás, né, Gomide, o prefeito Adnan Ortolan, um mês e meio atrás, ele participou do Educadora Meio Dia e ele deu uma bela criticada no governo Botion por conta dessa questão, né? Dessa divisão do pedágio, que é uma briga intensa entre as duas cidades, sobre a questão da pista, né? Para onde que vai o dinheiro, como é que é feita essa distribuição. Então, é um problema que não se resolve, né? Inclusive, se judicializou, né? Essa briga aí pelo pedágio, pela arrecadação, inclusive se judicializou. O Adnan, nessa mesma entrevista aí, nessa cadeira onde o senhor está sentado, ele disse que ele pouco tinha contato com o prefeito Mário Botion, que ele não conseguia conversar com o prefeito Mário Botion sobre assunto rodovia Limeira-Cordeirópolis. O senhor vai atender o prefeito? Eu vou, com certeza. Eu acho que não é só o prefeito Adnan que não consegue conversar com o atual chefe do executivo. Acho que ninguém conversa. Você tentou já, Mitsunaga, falar com o Mário? Vamos fazer uma agenda. Eu já me coloquei à disposição dele naquilo que eu pudesse contribuir com a cidade, mas eu não fui respondido, Nani. Então, eu estou aqui. Ele tem meu telefone, ele sabe como falar comigo, eu estou à disposição, né? Mas o que a gente precisa ter é relação. A gente precisa ter... Deus foi tão bom, nos deu 2 ouvidos e uma boca, justamente para a gente poder ouvir, para a gente também conversar. E essa relação com o Cordeiro tem que ser uma relação muito boa. Uma relação, são cidades irmãs, cidades vizinhas. Tem que haver um bom diálogo, tem que haver uma boa interação, até porque tem muita gente que de lá vem trabalhar aqui e daqui também vai trabalhar lá, né? Então, isso a gente tem que ter como uma premissa, né, de ter um bom relacionamento, né? Essa relação, essa ligação Limeira-Cordeiro realmente precisa de muita atenção. Recurso existe. Você vê que a gente sempre volta no mesmo assunto, né? O recurso existe, o que não existe é a vontade de fazer, a vontade de resolver. E muitas vezes bastava os 2 prefeitos sentarem, conversarem, ajustarem, fazerem uma boa pactuação e certamente quem ganharia com isso eram as 2 cidades, eram as 2 populações, no sentido de melhorar esse trajeto e melhorar essa relação, né? Porque realmente vamos falar do acesso, né? É um trecho de ligação entre as 2 cidades muito utilizado, né? E que acaba sendo deixado de lado, não se cuida disso, né? Não se investe em absolutamente nada. E é uma pena, porque Limeira perde, mas Cordeiro também, né? Então, a gente precisa melhorar essa relação. E não sei como que vai ser o próximo pleito ali em Cordeiro, né? Mas seja quem for, se eu for o prefeito aqui, você pode ter certeza que o meu gabinete vai estar de porta aberta sempre. Não só para Cordeiro, mas para todas as cidades ao entorno de Limeira. Limeira tem que ser protagonista, gente. Limeira não pode ser mais coadjuvante ou deixado de lado. Limeira tem que assumir o seu papel de protagonista no interior do estado de São Paulo. Quantos temas já foram, Gomide? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos 4 temas, ó, né? Pra gente fazer 10 temas no... Ainda tem 11. Viu? Tem um pouquinho mais de 10 minutos. Deixa eu só fazer um recorte aqui rápido, que eu fui muito bem lembrado aqui pelo meu vice, por isso que eu falei, o meu vice é o melhor vice, hein? Voltando só à questão lá da área da SPU, o último grande investimento ou tentativa agora é fazer a licitação para uma pista de wheeling. Gente, é um absurdo, né? Então, muito bem lembrado pelo Marcão aqui. Próxima pauta. PCD, pessoa com deficiência, né, Camargo? Ô, Luiz, ninguém aqui, né? Tá no nosso lugar de fala, né? Você imagina você ser um cadeirante em Limeira? Não dá para se locomover no centro, né? Aliás, nem entrar nos espaços públicos hoje é possível, né? Qual é a sua meta para isso? Vai ter rampa, vai ter acesso, vai ter inclusão? Vai ter rampa, vai ter acesso, vai ter inclusão, mas acima de tudo vai ter respeito, vai ter dignidade. Porque os deficientes de Limeira, de novo, são tratados como invisíveis. Realmente, o deficiente hoje em Limeira, ele não tem a possibilidade mínima, às vezes, de um deslocamento com respeito e com dignidade.
Nós precisamos ter a ousadia de parar esse modelo que está posto aí de interesses pessoais e de interesses próprios para olhar e se colocar, como você falou, né, Nani? Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar da pessoa. E para isso nós temos que realmente transformar a história de Limeira. E vamos transformar. Você que hoje é deficiente, você que nos ouve aqui pela educadora, esse é um compromisso nosso. Nós vamos olhar para a nossa gente, nós vamos cuidar de gente. É importante que vocês saibam que vocês merecem respeito e dignidade, seja numa rampa, seja num acesso, seja num corrimão. Seja simplesmente, né, pela educação de parar numa faixa de trânsito para que alguém possa transpor a via pública, seja o deficiente visual, seja o deficiente auditivo, as mais diversas formas de deficiência dessa cidade. Vocês têm o meu respeito, vocês têm o meu compromisso no sentido de transformar essa triste realidade da cidade. 7h55. Vamos ao último tema? São 10, né, Gomide? São 10. Faltam 1, 2, 3, 4, Vamos ver se dá para mais um. 5, 6, 7, 8. Tem mais 2. Vamos fazer 10 temas, isso? Então, peço... Vamos agilizar. Isso. Acelerar aí. Inter e Independente. Falando de esporte, numa questão total. Muito se fala com relação à questão do passa-caneco. O Independente, até pouco tempo atrás, estava devendo na padaria. É obrigação da prefeitura ajudar times de futebol, na sua opinião, Mitsunaga? É obrigação da prefeitura cuidar do esporte. Olhar para o esporte como um todo, não só para o futebol, mas para o basquete, para a natação, para o ciclismo, para a corrida, maratona, para o atletismo, para tudo. Nós temos que ter responsabilidade com o esporte municipal e temos que cuidar. Eu vou aqui ousar dizer que eu sei que a Inter, né, e o Galo são duas grandes paixões dessa cidade, dois grandes amores, e merecem o nosso respeito, merecem o nosso cuidado e merecem a nossa atenção também. Temos que cuidar, temos que ver aquilo que o poder público pode fazer para poder auxiliar. Eu tenho aqui, e vou dizer, você que gosta do esporte de Limeira, você que é um defensor do esporte, seja do futebol amador, das mais diversas modalidades, aqueles que quiserem depois nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, nós vamos estar discutindo sobre o nosso plano de governo quanto a isso, mas a gente vem com muita ideia bacana para transformar o esporte local e, detalhe, cuidando dos grandes amores dessa cidade. Vamos mais um? Faltam 2, então. Penúltimo pauta. Mitsunaga deu uma acelerada, a gente vai conseguir fazer. Turismo e eventos. Bacana, né? Bacana. Vamos lá? Limeira precisa, né? Principalmente para o jovem, né? Principalmente para o jovem. Importantíssimo, Nani. A questão do turismo, vamos falar do turismo. Limeira tem uma capacidade para o turismo, não só o turismo cultural, porque nós temos fazendas lindíssimas, históricas, que podem, inclusive, ser exploradas e utilizadas para isso, né? Com a linha férrea, enfim, bastante coisa. Mas nós temos o turismo de empreendedores, né? Turismo de negócios. Nós somos a capital da joia, né? Temos que valorizar isso, temos que trabalhar com isso, né? Nós somos, atualmente, já fomos a capital da citricultura, hoje somos o berço, mas podemos trabalhar no agro também. Então, o turismo de negócios é uma veia que é importante para a cidade e muito bacana. E na questão de eventos, aí nós vamos abrir um leque fantástico, porque Limeira precisa de espaço, Limeira precisa de atividades, não só para os jovens, mas para a população em geral. Limeira carece desse tipo de atividade, né? E eu vou dizer que eu sonho e temos trabalhado para poder projetar isso e propor isso, fazer grandes eventos nesta cidade, para que a gente não só traga a questão cultural também, mas para que a gente possa, de forma efetiva, movimentar a economia da cidade, que é algo importantíssimo para a gente. A gente vai falar basicamente de pancadão, só para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Como é que dar eventos, dar opção de lazer numa cidade em que o orçamento da cultura é praticamente um dos mais baixos do orçamento municipal? Matar a cultura de Limeira, né? Nós precisamos trabalhar na lei de orçamento, temos que mobilizar e fazer com que o orçamento chegue para a cultura. Mas quem matou a cultura foi a gestão de Limeira.
Você precisa... Acabou-se com várias atividades culturais dessa cidade, né? Aqui se fala muito do pancadão, eu já falei, inclusive no programa do meio-dia. Pancadão, para mim, não é questão de segurança pública, é questão de cultura também. Tem as questões que envolvem a segurança, mas é muito mais cultura do que segurança. Mas aqui a Secretaria de Cultura, literalmente, acabaram com o recurso da Secretaria de Cultura e agora nós temos que devolver. Infelizmente, o próximo prefeito vai chegar com um orçamento votado pela atual gestão, então no primeiro ano realmente vai ser muito difícil. Nós vamos ter que ter muita inteligência e muita criatividade para mobilizar recursos talvez de outras áreas que sejam possíveis de utilizar. Mas para o orçamento de 2026, aí já é o orçamento do próximo governo e dedicar recurso para a área da cultura. Isso é fato. Mas quem acabou com a cultura aqui de Limeira, infelizmente, foi a atual gestão. Falta um tema, né? Último tema, vamos lá. Vamos lá. Relacionamento com a Câmara Municipal. Aliás, né? Vídeo que aconteceu ontem na Câmara Municipal. E aí, não é toda vez que o prefeito tem a maioria, tem condição de trabalhar junto à Câmara Municipal. Porque ninguém governa sozinho, né? Sim. Ninguém governa sozinho. Como é que vai ser esse diálogo com os vereadores? E aí entra a questão desse certo receio que as pessoas têm quando se fala o nome do Partido dos Trabalhadores. Por que receio de falar no nome do Partido dos Trabalhadores? Porque Limeira é uma cidade bolsonarista, de direita, né? Acho que é isso que você está querendo falar, né, Gomide? Sim. Nesse ponto. Viu? O Partido dos Trabalhadores, na atual legislação, tem uma vereadora. Os outros 21 são de quais partidos? O show de horrores ontem na Câmara foi promovido pelo Partido dos Trabalhadores? Claro que não, gente. Vamos parar com isso. As pessoas que compõem a Câmara Municipal são eleitas pela população. E aqui fica a dica para você, cidadão limeirense, que nesse pleito de 2024, ao ir para a sua sessão de votação, pense bem em quem você vai votar para eleger para a próxima Câmara Municipal, porque são eles lá que vão trabalhar para legislar, para defender e para fiscalizar, inclusive, o Executivo. Mas veja, desculpe, eu quero aqui tirar esse estigma do Partido dos Trabalhadores, né? Hoje o Partido dos Trabalhadores tem uma cadeira de 21, né? Quase que uma andorinha sozinha, né? Literalmente. O resto é de todos os demais partidos, né? Agora, a relação com a Câmara tem que ser uma relação extremamente transparente, cordial e uma relação de verdade. Então, o chefe do Executivo tem que conversar, tem que dialogar, tem que mostrar para a Câmara Municipal realmente as suas reais intenções, o que você pensa para a cidade. Você vai dar cargo para vereador? Nenhum. Você não vai conseguir governar, hein, Luiz? Não, veja, como assim dar cargo para vereador? Ué? Por quê? Ué, a base do troca-troca? Claro, tem vereador que está lá, tem inúmeros cargos na prefeitura. Nani, a política ela é feita de uma forma construtiva. Como que você acha que nós conseguimos construir, pela primeira vez na história dessa cidade, 6 partidos progressistas em prol de uma única candidatura? Como que você acha que foi isso? Historicamente, Limeira nunca teve isso. Eu quero ressaltar. 6 partidos progressistas em prol de uma única candidatura progressista. Foi com muito diálogo, foi com muita conversa. Então, não é na base do troca-troca, é na base do diálogo. É ver aonde a gente constrói junto. E havendo convergência para a construção conjunta, aí sim, vão compor governo, vão trabalhar. E aí não precisa ser só o Partido Progressista, pode ser todos os partidos, desde que haja convergência de projeto. Não trocar, dar cargo por dar, não é assim. É isso que tem que acabar aqui em Limeira. Nós precisamos fazer uma construção progressista. Entendeu? Não é uma construção de interesses pessoais ou de grupos, porque está provado, não dá certo. Olha o que aconteceu ontem na Câmara. Volto a dizer, até ontem, basicamente, tudo que o atual governo mandava era aprovado. Acabou. É o final do governo. Infelizmente, ontem eu fiquei assistindo e vendo o prefeito sentado ali na primeira fileira da Câmara, eu fiquei tentando pensar
o que passava na cabeça dele ao ele ver todos aqueles discursos. O que passava na cabeça do chefe do executivo ontem, vendo todos aqueles discursos inflamados, né? E alguns, inclusive, apontando o dedo para ele, né? O que passava na cabeça do chefe do executivo? Né? Então, a relação com a Câmara tem que ser uma relação de verdade, de transparência, do começo ao fim. Não importa como seja, mas tem que ser uma relação de verdade. A governabilidade vem pelo diálogo, a governabilidade vem pela construção coletiva, vem por projetos em prol da cidade. Eu não quero acreditar que em uma Câmara Municipal, quando a gente manda um projeto que vai falar sobre o bem da cidade, sobre o progresso da cidade, um vereador vote contra. E dessa vez, eu também quero chamar a atenção aqui, e me permitam falar isso, nós temos pela primeira vez, como eu disse, 6 partidos progressistas trabalhando em conjunto. Nós temos pela primeira vez também a capacidade de ter talvez a maior bancada progressista da história da Câmara Municipal de Limeira, o que vai ser uma grande diferença. Nós temos muita gente de qualidade, nós temos excelentes pré-candidatos, né, dentro do nosso espectro, que estão se colocando à disposição da cidade para trabalharem pelo cidadão e pelo povo limeirense. Muito bem, são 8h05, a gente encerra então essa primeira entrevista. Para encerrar, já agradecendo a sua participação, obrigada, agradecendo Luiz. a sua presença aqui, obrigada a Nani Camargo, a todo mundo que está aqui no estúdio acompanhando. Eu vou te dar 2 minutos para que o senhor se despeça da população em geral. Eu quero agradecer Gomide, Nani, a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, pelos canais. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a Educadora nos dá de poder falar, de discutir e apresentar as nossas ideias para o povo limeirense. A Educadora tem sido um grande veículo de comunicação, nos dando de forma democrática o espaço para a gente falar. E você que quer conhecer mais do Mitsunaga, você que quer conhecer mais dos nossos projetos e propostas, acompanhe as minhas redes sociais, escute lá o que nós temos para falar. Daqui em diante nós vamos estar, inclusive, já trabalhando de forma muito clara com o nosso plano de governo. É importante que você me conheça, conheça o nosso grupo, conheça as nossas ideias, porque nós queremos uma Limeira diferente, nós queremos uma Limeira progressista, uma Limeira desenvolvida, um povo feliz. Então eu quero agradecer a vocês mais uma vez, deixar aqui o meu abraço a todos da Educadora, um beijo no coração do povo limeirense e até a próxima agora. Educadora.